Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre o segundo ponto fundamental, né, no qual era baseada essa pregação que fazia aquela igreja primitiva, aquela igreja poderosa de Atos, né, e aquela igreja também das cartas de Paulo, né. O segundo ponto fundamental que ele usava, que ele falava para levar uma pessoa a se arrepender, era o amor de Deus, né. A gente pode ver isso, como falei, em Atos, mas também mais amplamente nas cartas de Paulo, né. É necessário saber que esses 4 pontos, arrependimento, o amor de Deus sem nada em troca, a cruz e a graça são extremamente ligados uns com os outros, né? E hoje falarei sobre o amor. Então, o amor, né, o amor ágape, que está na Bíblia, né, no Novo Testamento, a palavra ágape em grego, né, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito na parte em grego e na parte em aramaico, né, mas o amor de Deus, né, é o amor ágape, aquele que chega até o ponto de morrer pelo próximo. Tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso, né, que fala, não tem maior amor daqueles que dá a sua vida pelos seus amigos, né? É claro que estava se referia esse versículo a Jesus, né? Então, a gente pode ver isso num versículo, né? A gente sabe que, eu iria falar de vários versículos, mas a gente sabe que Deus podia tirar Jesus da cruz, né? Mas não fez. O amor dele pela humanidade foi maior do que todos, né? A gente pode ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 32, que fala assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também todas as coisas? Então vê que ele não poupou o filho dele, ele tinha esse plano de resgatar a humanidade por causa da queda, ele precisava que alguém viesse no mundo, né, sem pecado, né, ele usou o filho dele, né, o cordeiro, como fala no Apocalipse 13:8, que foi morto antes do tempo, para poder vir para a terra, gerado pelo Espírito sem pecado, para poder pegar em cima dele todos os pecados do mundo, né? E para poder descarregar a raiva que o pai tinha para o filho por causa do pecado. Então, Jesus era necessário a vinda de Jesus para poder resgatar a humanidade do pecado, para poder dar a vida eterna, para poder ter, através da cruz, que depois falarei sucessivamente sobre a cruz, a vinda do Espírito Santo para poder ajudar, para poder nos ajudar a ser igual a Cristo, através de um processo de entrega total, de intimidade, etc, etc. Então ele não hesitou a sacrificar o próprio filho dele em prol da humanidade, né? A humanidade pecadora, a humanidade cruel. Ele não hesitou a fazer isso, né? Tem um versículo da Bíblia em Isaías muito forte, né, que fala assim que agradou moê-lo, né? Deus se agradou e morreu o filho dele, porque naquele momento o amor que ele tinha pela humanidade era maior que aquele por filho dele. Imagina o tamanho desse amor, né? Quem é pai sabe o que significa um amor por um filho, né? Imagine sacrificá-lo para uma raça que não presta, para quem não merece. Sobre o amor de Deus, só o amor de Deus podia fazer isso. Um amor incondicional, né? A gente pode ver esse sacrifício já apontado já no começo da Bíblia, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, né? Já estava apontando, né, naquilo que ia fazer Jesus muitos e muitos anos depois, né? Mas a gente sabe que Abraão sacrificou Isaac, né? Porque isso é um sacrifício que não podia resgatar a humanidade. Então sacrificou um cordeiro que Abraão viu, né? E sacrificou um cordeiro, o sacrifício substitutivo que já apontava em Jesus que tinha que morrer para nos resgatar. Não podia ser um ser humano cheio de pecado, um ser humano que vinha da natureza pecaminosa, né? Tinha que ser gerado pelo Espírito. Então, a gente sabe que Deus, a essência de Deus é amor, né? A gente vê isso em 1 João 4:8, quando fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, a gente vê também em Gênesis 1:26, que fala, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, significa o que isso? Significa que quando Deus fez o homem, fez a imagem dele e a semelhança dele. Então, o ser humano foi criado para amar. Socialmente foi criado por amar, né? Eu lembro sempre, quando estava frequentando o sistema religioso, pessoas falaram para mim, eu amo a sua vida, né? Aí até que um certo ponto Deus falou assim comigo, oh, não fale isso, porque tem um significado muito profundo isso. Pessoa que fala que ama a vida dos outros significa que está disposto a sacrificar a sua vida pelo próximo. Você está disposto? Aí Deus, quando falou assim, eu fiquei muito impactado, né? Muito impactado com isso. Então a gente vê como o amor de Deus é grande. A gente pode ver isso também em João 3:17, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, para que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Né? Então, é muito forte isso. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, saber o que ele fez para nos resgatar, para nos dar a possibilidade de se parecer com o filho dele, que é a expressão terrena dele na terra, é muito grande. Né? Então, é necessário saber, ver que aquele amor realmente nos constrange a viver na vida para ele. Né? Deus fez isso porque queria, amava a humanidade, né, mesmo pecadora, e queria resgatar ela. E você vai querer fazer o quê? Vai continuar vivendo a sua vida? Ou você vai valorizar, através da sua entrega total, o que Jesus fez na cruz para nós? Né? Deus fez isso para você. E você vai querer fazer isso? Né? Então, valorize o sacrifício dele na cruz, valorize o amor de Deus para você, né? Ele te criou para amar, né? Entregando-se totalmente para ele, né? Se arrependendo e dando valor ao que ele fez na cruz. Isso você pode ver na escritura, e se você tiver intimidade, você vai sentir o amor de Deus dentro de você, né? É lindo ver quando ele fala para mim, eu te amo, filho, estou contigo, né? Isso é muito forte. E desejo tudo isso para vocês, né? Então, é isso que Deus tem falado para mim. O amor dele nos constrange. Viva para Cristo. Né? Se arrependa realmente, viva para Cristo. Que vale a pena, vai valer a pena. Vai ter renúncia, vai ser sacrifício, né? Mas ao final vai valer a pena. Você vai querer, vai fazer o que Deus te chamou a fazer nessa terra, né? Valorizando o amor dele, né? Você vai poder fazer isso. Isso que Deus tem me revelado, né? Sucessivamente falarei sobre outra mensagem que está extremamente ligada a essa, que é a cruz, né? Se quiser compartilhar esse vídeo, sentir no coração, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.